falo no final. Semana passada, de forma muito especial, Deus começou a nos despertar como igreja para que a gente pudesse entender a importância dos relacionamentos. E se tem uma coisa que a nossa igreja, nós tentamos caminhar no que se diz respeito a temas de sermões, a temas de pregações, a tudo aquilo que é ministrado nessa casa, a nossa proposta é sempre falar: Deus, e aí? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer ministrar em nós? O que o Senhor quer tratar? Porque a igreja é dele, Ele é o Senhor dessa casa, e nós somos os dispenseiros da grande dispensa que é do Senhor. Então é Ele que diz e que decide: olha, é isso, esse é o alimento para que a igreja seja edificada, fortalecida. E Deus falou: olha, o alimento que a igreja precisa nesse tempo tem a ver com relacionamentos. As pessoas precisam entender a importância de se relacionar. E semana passada a gente começou a falar desse assunto, um assunto importante dentro da igreja, ou melhor, importante dentro da nossa vida, dentro da sociedade, dentro do corpo de Cristo. Porque quantas as vezes nós não nos dizemos, julgamos e falamos: cara, a gente somos cristão, nós somos crentes, nós acreditamos na palavra, cremos em Senhor Jesus, mas nas nossas relações Cristo não é manifestado. Quantas das vezes nós olhamos o nosso relacionamento com o outro e a gente pergunta: onde está Cristo nessa história? E Cristo começou a falar sobre a importância. A igreja precisa entender a importância dos relacionamentos, de promover relacionamentos, de fazer relacionamentos de aliança, relacionamentos fortes, porque a igreja forte, ela é fundamentada em relacionamentos fortes, em pessoas que se conectam a pessoas, que são fiéis a pessoas. Isso faz com que Cristo seja engrandecido. Agora a gente vai caminhando dentro da igreja e a gente vai vendo que isso não é uma realidade dentro da igreja. A gente vê que muitas das vezes tem mais unidade lá fora do que dentro da casa. A gente vê que talvez em outros locais o testemunho no quesito unidade está muito mais forte do que onde deveria estar Cristo como elo de ligação, sendo em nós e através de nós, e promovendo relacionamentos de aliança. Embora talvez não muito falado, porque talvez a gente entende assim: ah, não, é a gente que está com dificuldade mesmo, e nós não queremos levar isso para o espiritual. Nós achamos que relacionamento com pessoas não tem nada a ver com o Evangelho. E eu queria te dizer: tem tudo a ver com relação, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com aquilo que Cristo veio e propôs fazer sobre a sua igreja. Quem já ouviu falar assim: ah, fulano é difícil demais, pessoa briga com um aqui, briga com outro ali, mas sem o entendimento que o relacionamento com pessoas é muito mais do que uma agenda, mas é uma oportunidade que Cristo seja visto. Quando duas pessoas se relacionam, Cristo precisa ser visto nessa relação. E quando nós não entendemos que a máxima do que Jesus propôs é uma igreja que se relaciona, são pessoas que estão conectadas como Cristo, como terceiro elo, nós não participamos da comunhão dessa aliança. A gente vê Deus promovendo em todo tempo alianças, Deus promovendo em todo tempo relacionamento. A Bíblia fala em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E Deus começa então a preparar todas as coisas. Deus começa a preparar, Deus faz um jardim no Éden para que o homem agora pudesse habitar, e Deus vinha para se relacionar com o homem. A proposta sempre foi relacionamento, sempre foi estar junto. Foi Deus quem disse: olha, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E agora o homem começa a se relacionar com outro homem, e agora começa um processo relacional. Mas a gente vê a atuação da serpente nesse cenário. Gênesis no capítulo 3, no verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quantas vezes o diabo tem lançado sementes sobre relacionamentos?
Quantas vezes o diabo tem lançado naquilo que se diz respeito a duas pessoas? Em Gênesis, no mesmo Gênesis capítulo 3, agora no versículo 13, diz assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou. A estratégia lá atrás foi separar o homem de Deus, foi separar o homem do homem. A serpente, em outras palavras, está dizendo: olha, essa é a aliança que Deus tem com você. Essa é a aliança que Deus tem para você. Ei, eu tenho uma aliança muito melhor. E a gente não percebe que toda vez que nós rompemos alianças, que nós rompemos relacionamentos, Deus está diretamente sendo afetado nas nossas relações. Nós estamos ofendendo Deus porque não conseguimos reproduzir relacionamentos que manifestem o caráter dele, com que fazem com que ele seja visto em nós. E aí a gente chega em Jesus, próprio Jesus. E Jesus traz um texto para nós, que nós olhamos para esse texto e nós falamos assim: Jesus, como que o Senhor fala um negócio desse? João, no capítulo 13, no verso 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, um aos outros vos amei. Sabe o que a gente faz com esse tipo de texto? A gente não dá atenção. Sabe o que a gente faz com esse tipo de texto que fala assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Cara, Jesus está doidão. Jesus morreu na cruz, Jesus fez tudo para nos resgatar, e agora esse mesmo Jesus vem dizendo: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse texto muitas das vezes nós deixamos de lado, muitas das vezes nós não queremos interpretar, não queremos entender, não queremos nos aprofundar naquilo que Deus quer revelar para a gente, acerca de relacionamento, acerca daquilo que é o ápice do Evangelho e da comunhão. Todo mundo já ouviu falar que nosso Deus é um Deus de aliança? Amém? Todo mundo já ouviu falar? Nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança de Isaac, de Jacó, e Ele é um Deus relacional. E esse Deus relacional, Ele promove alianças. E no meio das alianças que Ele promove, manifesta o caráter de quem Ele é. E quando nós olhamos para o texto de João, capítulo 13, verso 34, a gente olha naquele momento para Jesus e fala assim: Jesus, o que você está falando? Só que para a gente entender aquilo que Jesus estava querendo dizer, em João, no capítulo 13, no verso 34, eu quero nessa noite fazer uma viagem com você e voltar lá no Antigo Testamento. Jesus está dizendo: olha, eu estou trazendo um novo mandamento. Mas para a gente entender de onde vem esse fundamento agora que Jesus estabelece, Jesus está dizendo: olha, eu vou estabelecer algo novo agora. A gente precisa entender aquilo que foi estabelecido lá atrás. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que faz pactos com o homem. E a primeira vez que nós vemos Deus fazer uma grande aliança, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão e fala: olha, sai de Ur dos Caldeus, olha, eu quero te levar para a terra de Canaã. E Deus então começa a fazer promessas para Abraão. Deus fala: olha, eu tenho promessas para você, eu preciso que vocês entendam as promessas de Deus. E Deus começa a falar: olha, eu tenho uma promessa. E a Bíblia fala que Abraão reage a cada uma delas de uma forma. Na primeira promessa que Deus faz, Gênesis capítulo 15, no verso 5, olha, agora olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. A Bíblia fala que diante dessa revelação, Abraão, ele creu, e a Bíblia fala, olha, ele creu a tal ponto que foi-lhe imputado isso como justiça. E Deus agora faz uma nova promessa para Abraão. Quem tem promessa de Deus aqui, amém? E na segunda promessa Deus fala para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a terra para herdar.
E nessa segunda promessa, Abraão reage de uma forma diferente. Abraão vira para Deus e fala assim: Senhor, como que eu vou saber que eu vou herdar isso que o Senhor estabeleceu? E Deus precisa responder agora o questionamento de Abraão. E Deus então agora faz uma aliança com Abraão. Deus fala: Abraão, separe os animais. Agora você vai matar esses animais, vai parti-los ao meio, vai colocar eles virados um para um lado e um para o outro, porque eu preciso fazer uma aliança com você. E essa aliança está registrada lá em Gênesis, no capítulo 15. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado a esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. A presença de Deus passa por meio dos animais cortados. É a aliança que Deus tem com ele. Essa aliança é selada, nós conhecemos como aliança de sangue. A gente fala assim: olha, Deus fez uma aliança de sangue com Abraão. E quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de algo que é selado, algo que foi derramado sangue. E a gente fala que a aliança, ela é inviolável, ela é inquebrável, ela é uma promessa de se cumprir um acordo determinado. Abraão agora, debaixo dessa aliança com o Senhor, é necessário que se derrame sangue para que ele pudesse usufruir dessa aliança, para que ele pudesse ter contato com o Senhor. E a Bíblia fala que Deus é um Deus de aliança, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e essa aliança ela vai continuando diante disso. Agora chega o momento da história que Deus agora precisa fazer uma aliança com Moisés. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, no final da aliança com Abraão, Deus fala para Abraão assim: olha, o seu povo vai ser levado, a sua descendência, e vocês vão ficar 400 anos cativos. Em Êxodo, no capítulo 19, a partir do verso 5, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vos serei o meu reino de sacerdote e o povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Deixa eu te situar um pouquinho do que está acontecendo ali. Quem fez a escola profética e está fazendo entende bem o contexto. Mas a nação de Israel, ela estava cativa no Egito, ela estava sendo escravizada por diversas formas, diversas maneiras. E no capítulo 6, Deus aparece a Moisés e Deus fala: olha, eu me lembrei da aliança que eu tenho com Abraão. O clamor desse povo subiu de tal forma, e então eu lembrei, eu escutei, o gemido desse povo subiu, e eu lembrei da aliança deles. Moisés agora, por intermédio de Deus, Moisés agora liberta o povo do Egito com mão forte, operando milagres, e Deus começa a ser manifestado naquele movimento, porque Moisés agora está debaixo da promessa do Senhor. E Moisés, a gente conhece a história dele tirando esse povo, arrancando do Egito. E agora esse povo começa uma peregrinação. Eles começam a caminhar no deserto, e caminhando no deserto, a Bíblia fala que Deus cobria com cordões, que Deus os alimentava, que o maná descia do céu, e eles estavam sempre sendo cuidados e protegidos no Senhor. E agora nós chegamos no capítulo 19, que nós lemos, Deus em outras palavras está falando: Moisés, eu tenho uma aliança com esse povo lá atrás, fiz uma aliança com Abraão, mas agora eu preciso trazer esse povo para uma nova dimensão. Eu preciso que eles usufruam de uma nova aliança, porque na aliança com Abraão era uma aliança mais arcaica, era necessário derramamento de sangue. E agora, Moisés, você vem e fala comigo face a face. Moisés, vamos fazer um negócio? Traz todo mundo, para que todo mundo pudesse falar com Deus face a face. A Bíblia fala que Moisés então desce do arraial, desce do monte, e ele vai ao povo e fala para todo o povo qual que é o desejo de Deus. Ele fala: olha, Deus quer construir
uma nação de sacerdote. Ele não quer mais que um homem represente diante dele, ele quer que todo o povo se achegue diante de Deus e tenha acesso ao Senhor. A Bíblia fala que o povo faz da seguinte forma: Abraão, nós vamos fazer conforme tudo que você falou. Tudo que você falou nós vamos fazer. Mas a Bíblia fala que quando eles chegam ao pé do monte e eles começam a ver relâmpago, trovão, manifestado o Senhor, eles falam assim: Abraão, Moisés, nós não vai subir não. Esse Deus aí é meio cabuloso, esse negócio é muito tenso. Vamos fazer o seguinte, Moisés, você vai subir e você vai nos representar diante de Deus. Você vai ser aquele que vai falar com Deus. O povo decidiu não subir para falar com Deus. E agora a gente vê então Deus estabelecendo uma nova aliança. Como o povo não decidiu ser uma nação de sacerdotes, agora Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E a gente conhece essa aliança como o pacto da lei, como a aliança que Deus fez com eles, ao qual Deus entregou a lei, porque o povo decidiu não entrar e conversar com Deus face a face. Deus agora precisa estabelecer preceitos, condutas éticas e morais, para que o povo pudesse se relacionar. Os 4 primeiras leis do 10 mandamentos fala de uma devoção total a Deus, de uma aliança com Deus. E os 6 outros mandamentos falam de relacionamento do homem para com o homem. Qual que é a vontade de Deus na aliança com Moisés? Era que todo o povo falasse com Deus. Esse era o desejo do Senhor em Moisés. Era que todo o povo, Deus lá atrás em Abraão, ele começa uma aliança com Abraão. E com Abraão ele começa a crescer esse relacionamento. Mas quando chega em Moisés, ele fala: cara, vamos estender. O meu desejo agora é falar com todo mundo. É que todo mundo pudesse ter acesso. No entanto, o povo não entendeu. É aquilo que muitas das vezes é que nesse momento que a nossa história se repete. É nesse momento que a gente quer levantar alguém para falar com Deus por intermédio de nós. É nesse momento que a gente quer um representante para que fale e que ouça do Senhor e traga para nós. É nesse momento que nós erramos e entender que agora o que o Senhor quer é fazer uma aliança e colocar todo mundo diante dele. E esse foi uma aliança que Deus fez com o povo por meio da lei. Mas o desejo do coração de Deus era que todo o povo fosse uma nação de sacerdote. Naquele tempo Moisés diz, no final da vida ele diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Gente, tudo isso é para que vocês entendam o texto de João. A gente vai voltar no texto de João, naquilo que Jesus está dizendo, mas a gente precisa entender qual é o contexto. Nosso Deus é um Deus de aliança com Abraão, Deus de aliança com Moisés. Agora a gente vê um novo cenário se levantando. Uma nação decide não se relacionar com o Senhor, e o Senhor agora levanta alguém que represente. Deus levanta um sacerdote para que leve a demanda do povo diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus também levanta profetas. Deus começa a levantar profetas. Profeta é aquele que recebia da vontade do Senhor e transmitia para o povo. O profeta era aquele que falava com Deus e recebia da parte de Deus, porque Deus não podia mais se comunicar com todos, porque o povo falou: não, nós não vamos entrar nessa aliança que Deus quer fazer de comunicar com todos. E aí os profetas se levantam. E nós somos uma geração que vivemos atrás de profetas. Vivemos esperando alguém que se levante e fale para nós aquilo que é a vontade de Deus, quando não entendemos que o que o Deus quer é que todos nós nos chegamos diante dele. Uma nação onde todos tenham acesso a Deus. Os profetas agora então são levantados para que aquilo que era a vontade de Deus continuasse sendo revelado sobre a face da terra. O profeta é um paliativo diante do desejo do Senhor. A vontade de Deus precisava ser comunicada.
E Deus então começa a revelar para os seus profetas. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Deus então começa a revelar para os seus profetas. Deus começa a falar: olha, há um desejo no meu coração que não mudou. Há um desejo no meu coração que ainda é vivo, é de fazer uma nova aliança com esse povo. Há um desejo que eles entendam qual é o propósito do Evangelho. Eu preciso fazer uma aliança com eles. E Deus começa a levantar profetas. Deus começa a falar sobre o coração de Jeremias e começa a falar que ele queria trazer uma nova aliança, um novo tempo. Deus levanta Oséias e fala: Oséias, mostra para esse povo que eles estão se corrompendo. Oséias, eu preciso trazer esse povo com cordas de amor para perto. Deus começa a levantar profetas para que pudesse manifestar o desejo. Gente, quando você lê os textos, você vê os profetas manifestando o desejo mais íntimo do coração do Senhor. Deus dizendo: olha, eu quero que vocês voltem. Eu entendo que vocês foram, mas eu preciso que vocês se arrependam e renovem a aliança comigo. E Deus o tempo todo manifestando. E Deus começa a colocar no coração dos profetas: eu tenho uma nova aliança. Eu quero fazer um novo pacto com eles. E a gente vê Jeremias então. Jeremias no capítulo 31, no verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para te tirar da terra do Egito. Deus falou: aquela aliança não foi o meu desejo. Aquela aliança não manifesta a minha vontade. Não vou fazer uma aliança conforme daquele tempo, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias profetiza. Deus levanta Isaías e Isaías começa a profetizar. Isaías começa a declarar a vontade do Senhor. Isaías, o profeta messiânico que mais profetizou acerca da vida de Jesus, ele fala: olha, não havia belezura ou formosura nele, todos os o rejeitaram, oprimido, ferido. E os profetas começam a declarar: ei, há um novo tempo chegando, há uma aliança nova chegando. Assim como nós temos ouvido hoje, há um novo tempo chegando, há uma nova aliança, algo está acontecendo. E Deus começa a profetizar, levantar os profetas e começa a despertar o espírito deles e falar: ei, fala aquilo que é do desejo do meu coração. Fala para eles que eu tenho uma aliança nova, que eu tenho um novo tempo para eles. E aí nós chegamos em Jesus, Yeshua HaMashiach. Um novo tempo, um novo mandamento, uma nova aliança. Agora nós voltamos no texto de João, no capítulo 13, no verso 34. Voltamos no nosso texto base, a nova aliança. A nova aliança é a promessa que Deus faz para a humanidade, que resgataria eles, que traria de volta. Jesus fala assim: ei, eu vi vocês ali tão descarrados, como ovelhas que não têm pastor, e eu quis ajuntar vocês e pôr debaixo das asas, assim como a galinha coloca os pintinhos. O coração de Deus sangrava diante daquela situação, mas Deus traz Jesus para restaurar essa comunhão, para restaurar o desejo de Deus. Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Jesus Cristo, o ungido, o Messias. Jesus Cristo, aquele que veio para nos libertar, para nos resgatar. Aquele que nos deu livre acesso novamente a Deus. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés e estabelecer uma nova aliança entre nós e Deus. Agora preste atenção comigo. Cada aliança fala de um tempo. Cada aliança estabelece um tempo na história da relação entre Deus e o homem. Quando nós olhamos para o tempo de Abraão, nós vemos que a aliança que Deus faz com Abraão é por meio de derramamento de sangue. Por isso que nós lemos o Antigo Testamento e às vezes nos espantamos, porque todas as vezes que o homem se dirigia ao Senhor era necessário que houvesse derramamento de sangue. A gente caminha mais um pouquinho e Deus faz agora uma aliança com Moisés.
E na aliança que Deus faz com Moisés, Deus fala assim: Moisés, vamos estabelecer leis, para que o povo se achegue, para que o povo se relacione comigo. É necessário que tenha leis, para que esse povo agora entenda. Cada tempo, cada período da história, fala de um tempo e fala de um modo. Quando nós não estamos conectados, está falando isso hoje mais cedo, a gente fica perdido no tempo e no modo. Quem já teve a experiência de talvez por algum motivo separar e falar assim: cara, que dia da semana é hoje? Você desconecta do tempo, você não discerne mais o tempo, você não tem capacidade mais de discernir o tempo que está vivendo. E esse tempo que nós vivemos, ele determina o modo que nós vamos vivendo. Deus estabelece o tempo e determinado o modo. É Deus que estabelece todas essas coisas. Cada aliança que Deus faz é para falar: olha, é um jeito agora. Esse é o jeito de se relacionar. Quando a aliança muda, Deus está dizendo: olha, agora é um novo jeito, a forma mudou. Na aliança de Abraão de uma forma, na aliança de Moisés de outra forma. Ou seja, o sangue representava na aliança de Abraão o modo ao qual se chegava a Deus. Na aliança de Moisés, as leis simbolizavam o modo ao qual se chegava em Deus. Então toda vez que o homem se chegava a Deus, era necessário que o homem respondesse ao modo da aliança naquele tempo. E aí, vem comigo, os termos da aliança são importantes. Os termos da aliança são tão importantes quanto a aliança, porque não adianta eu fazer uma aliança e não viver debaixo dos termos da aliança. Se eu não respeito os termos, eu não usufruo da aliança. Os termos, eles determinam a nossa obediência para que pudéssemos estar debaixo da aliança. Deus levou Moisés ao Monte Sinai, e lá ele manifestou a sua presença. Mas o desejo era que todos tivessem acesso. Jesus agora vem, Jesus representa a soma das alianças. Jesus representa a soma de todas essas alianças. Jesus vem representando isso, e Jesus vem agora dizendo: olha, eu trago um novo mandamento. Jesus vem dizendo em Lucas capítulo 22, verso 20, na última Santa Ceia, ele diz: esse é o meu corpo e o meu sangue. Está escrito assim: semelhante modo tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus vem de forma muito emblemática, entrando na história. Se é possível se achegar por meio dessa aliança a Cristo, é por meio da fé. Eu acredito que nenhum de nós tem alguma dificuldade de entender que Cristo fez uma nova aliança, que Cristo determinou uma nova aliança, e que nós entramos nessa aliança por meio da fé. Deus tinha uma aliança com o povo por meio de Abraão, com derramamento de sangue. Deus tinha uma aliança com Moisés por meio da lei. Agora Deus traz Jesus e fala: olha, eu tenho uma nova aliança com vocês, e nessa aliança não é mais necessário derramamento de sangue, porque Cristo derramou seu sangue uma vez por todas, para cobrir todos os pecados, para nos dar acesso a todas as coisas. E aí o autor de Hebreus vem explanando isso de forma muito linda. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem por sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu de uma vez por toda, sem mancha, sem mácula, para cobrir o nosso pecado, para nos dar esse livre acesso.
Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: nós já temos uma aliança com Jesus? E a pergunta é: qual o mandamento dessa aliança? A aliança de Abraão, o mandamento ou os termos era por sangue. Na aliança com Moisés, os termos era obediência à lei. E na aliança com Jesus, qual é o termo? Já parou para pensar? Já parou para pensar que tem muita gente dentro da igreja que não consegue experimentar de uma aliança com o Senhor? Levantaram sua mão, aceitaram Cristo Jesus, declararam Ele como o suficiente Salvador, entraram debaixo dessa aliança, mas não usufruem dela. Talvez você vai me dizer assim: pastor, agora, essa nova aliança com Jesus, é necessário que haja arrependimento. E eu te falo, amém, faz parte. Arrependimento nos dá consciência de pecado e logo nos faz entender quem Cristo é. Pastor, é a pregação do Evangelho, amém, faz parte pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam e reconheçam a Cristo Jesus. Tudo isso é importante para entrar debaixo da aliança, confessar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a minha pergunta é: e para usufruir dessa aliança? Para usufruir da aliança, nós precisamos cumprir os termos do mediador dessa aliança. Quando o Senhor, no momento da ceia, Ele diz: olha, agora é o meu sangue que é derramado, essa é uma nova aliança. Ele está falando: olha, sabe a aliança que vocês tinham com Abraão? Sabe aquela aliança que foi feita com Abraão? Então agora eu estou substituindo ela. E quando Ele olha e fala: olha, vocês também fizeram uma aliança com Moisés. E a aliança com Moisés, os termos eram a lei, os termos eram os mandamentos. E aí o próprio Jesus, em João, no capítulo 13, no verso 34, que é o nosso texto base, Ele diz qual é o termo para usufruir dessa aliança. Coloca no telão para mim, João capítulo 13, verso 34. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Será que a gente consegue agora entender a importância dos relacionamentos dentro da igreja? Não somente dentro da igreja, mas diante de todo o cenário de Cristo, daquilo que representa o Evangelho. Gente, aqui está a máxima do Evangelho, a máxima do cristianismo, o axioma, se podemos assim dizer, da mensagem pregada por Cristo, aquilo que representa a nova aliança. Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, aceitamos Cristo, entramos debaixo da aliança, mas não usufruímos dela. Não conseguimos nos conectar a pessoas, não conseguimos amar pessoas, não conseguimos fazer com que aquilo que é o mandamento de Cristo se manifeste sobre a igreja. Jesus, quando veio sobre a face da terra, Jesus em todo o tempo falava assim: eu vim fazer a vontade de meu Amém. Jesus veio pregando e falando: olha, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade do meu Pai? Qual que é a vontade que Deus manifesta na história? A vontade que Deus manifesta está lá atrás, está lá no texto que nós lemos de Êxodo, no capítulo 19, onde Deus fala assim: olha, a minha vontade é levantar uma nação de sacerdote.
E o que tem isso a ver com a vontade do meu Pai com os dias de hoje? O que representava um sacerdote naquele tempo, gente? Olha para você ver, se o profeta é aquele que recebia de Deus e transmitia ao povo, o sacerdote era aquele que pegava as demandas do povo e levava diretamente a Deus. Um reino de sacerdote, o que Deus estava querendo dizer: olha, eu quero estabelecer um tempo onde eu me relacionarei com todos vocês, onde cada um de nós podemos ter acesso agora a Jesus, que nós podemos ter acesso a Deus. E aí, quando Cristo morre na cruz, a Bíblia fala que existia um véu que separava, porque naquele tempo ainda era necessário que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano no Santo do Santo para fazer a expiação do pecado pela nação. Mas agora, quando Jesus Cristo morre, essa aliança se cumpre, e a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo, e que agora todos nós temos acesso a Deus. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o véu já foi rasgado. Deus já deixou muito claro que Ele quer levantar uma nação de sacerdotes, que Ele quer levantar um templo. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio, Ele pregou o Evangelho, Ele falou: olha, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou enviar um semelhante a mim, um da mesma forma, um outro semelhante. A Bíblia fala que nós seríamos cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos testemunhar, falar dos feitos do Senhor, falar daquilo que nós vimos do Senhor. O propósito da aliança de Cristo é acabar com o distanciamento e falar assim: olha, agora nós estamos perto. Só que agora nós chegamos dentro da igreja, e essa parte talvez que eu falei, não há dificuldade nenhuma para nós em querer vivermos um avivamento, em querer sermos cheios do Espírito Santo, em querermos usufruir de tudo aquilo que a aliança nos permite. É direito nosso usufruir de todas essas coisas. Nós estamos debaixo da aliança. A questão é: será que nós estamos cumprindo os termos para que a gente tenha direito? A resposta: por que tarda um avivamento? Porque as nossas relações têm sido fracas. Os nossos relacionamentos não têm colocado Jesus no centro, ou feito com que Jesus pudesse ser resplandecido em nós. Porque quando Ele não é resplandecido em nós, nós estamos dizendo: olha, a aliança que o Senhor estabeleceu, nós não caminhamos debaixo dela. Porque se nós caminhássemos debaixo dela, nós iríamos amar uns aos outros, e aí Cristo seria resplandecido nas nossas relações. A gente está muito mais preocupado com o que pode ganhar do que aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Gente, a gente olha para esse texto, olha para todo esse cenário, para todo esse trâmite que eu fiz com você, para dizer para você: filho, entra debaixo dessa aliança e usufrui dela. A gente quer restaurar o nosso relacionamento com Deus. Todos entram na igreja querendo restaurar o relacionamento com Deus, mas esquece que para usufruir disso, precisa alinhar isso. O noivo não aceitará um relacionamento com o noivo descartando a noiva. A gente precisa entender que toda a Bíblia, tudo aquilo que Jesus fala, gira em torno disso. A gente gosta de falar que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pereça, creia e tenha vida eterna. A gente gosta muito de declarar esses textos, mas nós esquecemos de textos como o de 1 João, o mesmo capítulo 3, o mesmo verso 16, que parece que vem na contramão de João 3,16, o 1 João, quando o próprio João vem dizendo assim: ó, nisto conhecereis o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. São textos que nós não queremos que faça parte do nosso vocabulário.
São textos que nós não queremos que seja talvez explanado no nosso coração, porque ele vai revelar os nossos desejos e os desejos do Senhor, e talvez os desejos do Senhor são totalmente contrários aos nossos desejos, aos nossos anseios. A gente precisa ser restaurado, gente. Eu ia fazer uma série de relacionamentos, e nesse sermão dessa noite eu falei: Deus, eu quero falar de algo mais prático do cotidiano. E Deus falou: não, eles precisam entender aquilo que é o fundamento das relações. Eles precisam entender por que é importante as relações. Meus irmãos, o que você vai fazer com isso que foi pregado aqui nessa noite é do seu cunho. A decisão é sua. Mas você nunca mais tem o direito de dizer para Deus que você não sabia, de dizer para Deus que você não foi instruído, que verdades como essa não foi falada no seu coração. A gente está sempre com um pé atrás com o outro, a gente está sempre nos relacionando com reservas, a gente está sempre, e aí sabe o que está? Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo: ei, a minha vontade, a minha lei é melhor do que a lei e a vontade de Deus. Nós estamos dizendo que os nossos mandamentos sobrepõem os mandamentos do Senhor, quando fazemos a nossa vontade e não fazemos a de Deus. Nós não queremos nos sacrificar para que o outro possa crescer. Nós não queremos perder em nada nas relações. Ei, ame eles como eu vos amei. A necessidade de vocês naquele tempo era que eu morresse na cruz, e eu morrendo na cruz trouxe vida, libertação, acesso, relacionamento. Ei, ame as pessoas de tal forma que você possa pegar essas pessoas e conduzi-las a Cristo Jesus e me apresentar a elas. A gente não está entendendo isso. A gente está fugindo daquilo que é, e aí sabe o que acontece? A gente fica correndo de um lado para o outro sem fazer a vontade de Deus. A gente está vindo para um ambiente onde deveríamos entender o desejo e a vontade do Senhor, mas viemos para esse ambiente para ouvir sermões que têm a ver com aquilo que nós queremos alcançar. Quando você entender que os relacionamentos são importantes, a sua vida todo o evangelho que você vive vai mudar, porque agora você vai entrar debaixo de uma aliança e vai usufruir dela. E sabe o que acontece quando você usufrui de uma aliança? Cristo vai na frente de todas as coisas, porque você está falando: Ele está na frente da minha aliança. Eu não caminho por aquilo que eu estou fazendo, eu caminho debaixo de uma aliança, e a aliança é com Cristo. Embora talvez seja danoso ainda, eu caminho debaixo da aliança de Cristo, e Ele é quem me garante, é Ele quem me justifica, Ele é quem é o advogado fiel, é Ele quem me guarda. Se coloque sobre os seus pés. A gente precisa ser curado, ser sarado, para que a gente volte a querer estar no meio de gente,